Uma EDO de primeira ordem é dita de Bernoulli se é da forma y' mais p de x y mais q de x y elevado a alfa, onde alfa é um número real diferente de 1. Se fosse 1, não seria de Bernoulli. A EDO não seria de Bernoulli, seria uma EDO linear, né, que nós já estudamos. Aí não tem problema, a gente já sabe resolver uma EDO linear. Agora, quando alfa é diferente de 1, se transforma numa EDO de Bernoulli. A observação aqui embaixo está dizendo que se a EDO originalmente não estiver escrita desse jeito, mas ela puder ser escrita desse jeito por meio de uma quantidade finita de operações algébricas, então ela também é classificada como EDO de Bernoulli. Primeira observação, né, para tentar resolver uma EDO desse tipo é a existência de soluções nulas. É fácil perceber que se alfa é positivo, então a função y igual a zero é uma solução dessa EDO. Porque se y é igual a constante zero, a derivada de y vai ser zero. Y também, claro, é zero. E y elevado a alfa, como alfa é maior que zero, vai ser zero também. Então vai zerar tudo aqui e a igualdade será trivialmente satisfeita nesse caso em que alfa é maior que zero e a função é y igual a zero. Tá? Então agora eu vou supor que y não é identicamente nula. Eu vou supor que eu estou procurando apenas soluções não nulas para qualquer alfa diferente de 1, né? Positivo ou negativo. Aqui também eu vou usar uma mudança de variável. Vou definir u igual a y elevado a 1 menos alfa. E com isso, note que a derivada de u com relação a x vai ficar assim. Ó. Pega essa expressão aqui e deriva com relação a x. Percebendo que y é uma função de x, não é uma constante. Então, pela regra da potência, para derivadas, eu vou ter, pego o coeficiente lá em cima, põe na frente, e no lugar onde ele estava, subtrai 1. Então vai ficar 1 menos alfa vezes y elevado a menos alfa. Só que, pela regra da cadeia, né, já que y depende de x, eu preciso multiplicar pela derivada de y com relação a x. Para que isso vai me servir? Vai me servir para reescrever esta EDO aqui. Eu tenho aqui esse y', que significa derivada de y com relação a x. E aqui nessa equação, eu estou relacionando a derivada de u com relação a x com a derivada de y com relação a x. Então, eu estou relacionando as derivadas das variáveis antigas. As variáveis antigas são x e y, que eu tinha na EDO original, com as variáveis novas, depois que eu faço essa mudança de variável. Aí eu consigo relacionar a derivada da nova variável com relação a x e a derivada da variável antiga com relação a x. Isso é o que vai me permitir fazer a mudança de variável. Só que para isto, eu ainda preciso multiplicar toda essa EDO aqui por 1 menos alfa vezes y elevado a menos alfa. Por quê, né? Porque fazendo isso, ó, multiplica tudo isso aqui por essa expressão. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Onde eu tinha derivada de y com relação a x, vai ficar essa mesma derivada multiplicada por 1 menos alfa vezes y elevado a menos alfa. E a mesma coisa acontece para todos os outros termos, só que no termo do meio, né, eu tinha o quê? Eu tinha y. Então, o que é que acontece quando eu multiplico y por isto aqui? Ó? Eu vou ficar com esse coeficiente 1 menos alfa aqui na frente, mas o y elevado a menos alfa vai multiplicar o y. Então, eu vou
eu vou ficar com y elevado a 1 menos alfa. E no termo mais à direita, onde eu tinha y elevado a alfa, quando eu multiplico por isto aqui, o y elevado a alfa vai sumir, né? Que ele vai ser multiplicado por esse y elevado a menos alfa. E eu vou ficar também com 1 menos alfa aqui na frente. Então, ajudou em que multiplicar tudo por isto? Ajudou porque agora eu consigo identificar aqui, ó, nesse primeiro termo aqui, justamente a expressão que eu obtive para a derivada de u com relação a x. Então, tudo isto aqui vai se transformar na derivada de u com relação a x. Isso é importante para poder mudar as variáveis, né? Fazer realmente a mudança de variável, trocar o y por u. Porque essa mudança de variável não é só reescrever, onde tiver y eu coloco u. Tem que respeitar as derivadas, né? Se eu tenho derivada de y com relação a x, eu não vou simplesmente reescrever o y, colocando um u lá, eu fico com derivada de u com relação a x. Isso não funciona. Tem que identificar qual é a relação que existe entre as derivadas de y com relação a x e de u com relação a x e tentar encontrar uma forma de colocar na EDO a derivada de u com relação a x, tirando a derivada de y com relação a x. E para isso é que eu faço essa multiplicação por esse fator aqui. De modo que vai aparecer isto, que eu agora substituo por isto, pela derivada de u com relação a x. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui essa expressão y elevado a 1 menos alfa, que é u. Então eu vou também conseguir substituir y elevado a 1 menos alfa por u. Então perceba que eu estou tirando todos os y da EDO. Isto vai se transformar na derivada de u com relação a x. Isto vai se transformar em u, então não vai sobrar mais nenhum y na EDO. A EDO vai ficar assim. Então, eu agora realmente mudei as variáveis de x e y para x e u. E que tipo de EDO eu tenho agora? Agora a minha EDO é linear. Porque eu tenho aqui a derivada de u com relação a x mais coeficiente, que só depende de x, não depende de u, multiplicando u. Essa soma é igual a um outro coeficiente, que também só depende de x, não depende de u. Então é como se fosse y' mais px multiplicando y igual a qx, ou seja, é como se fosse uma EDO linear. Na verdade, é realmente uma EDO linear. A diferença é que eu agora estou usando outras letras, né? Como as variáveis aí da EDO. Estou usando o U como variável dependente. E também os coeficientes não são mais chamados P e Q. Ainda envolve P e Q, só que são os P e Q da variável de Bernoulli multiplicados por 1 menos alfa. É muito importante lembrar disso, né? Onde é que fica cada coisa, quem é P, quem é Q, para na hora que for dado uma EDO de Bernoulli eu conseguir identificar quem é P, quem é Q e conseguir saber também como vai ficar a EDO transformada. Eu preciso saber que o P da EDO de Bernoulli vai ser multiplicado por 1 menos alfa, o Q também, sendo que do outro lado, né, da igualdade, do lado direito da igualdade, antes eu tinha y elevado a alfa, esse y elevado a alfa não tem mais. No termo do meio eu tinha y, agora eu tenho u. E no primeiro termo eu tinha y', agora eu tenho derivada de u com relação a x. Então tem que saber como é que fica, para conseguir fazer os exercícios de forma ágil. Tem que decorar isso aí. Uma hora ou outra a pessoa decora fazendo o exercício. É bom saber a dedução também, por caso de esquecer a fórmula. Fazer essa mudança de variável. Mas, para efeito de conseguir fazer os exercícios e fazer com relativa tranquilidade e agilidade, o principal é saber onde é que vai chegar.
Não precisa nem saber toda essa dedução aqui, né? O importante é saber que daqui vai chegar aqui. E não pode se confundir aí em quem é P, quem é Q, quem é alfa e tal. Agora eu quero resolver, né, esta EDO. Depois de transformar a variável, eu cheguei numa EDO que eu sei resolver. Então como é que eu resolvo? Pela fórmula da EDO linear. Que está aqui, ó. É esta fórmula da EDO linear. Da solução, né, da EDO linear. O que eu fiz foi pegar lá a fórmula que a gente estudou na aula 13. E onde tinha P de x, eu coloquei P de x multiplicado por 1 menos alfa. Aqui, né? E onde tinha Q, eu escrevi Q de x multiplicado por 1 menos alfa. É só isso. Então, assim, também é fácil, né, saber como é que resolve a equação de Bernoulli se você lembra da fórmula da solução de uma EDO linear. É só fazer essa adaptação multiplicando os coeficientes da EDO por 1 menos alfa, com relação ao caso em que a EDO é linear, né? Se for Bernoulli, eu vou identificar quem é o P e quem é o Q da EDO de Bernoulli e multiplicar por 1 menos alfa e colocar na fórmula da EDO linear desse jeito. Agora eu quero retornar as variáveis originais, que são x e y. Aqui eu tenho que u é igual a tudo isto aqui, mas eu não quero u. Agora eu já quero retornar para y. Basta substituir u por y elevado a 1 menos alfa, que foi assim que a gente definiu essa variável u, né? Então vai ficar y elevado a 1 menos alfa igual a aquela mesma expressão que a gente tinha aqui, né? Só que a gente viu também no início que no caso alfa maior que zero, além dessa solução que a gente acabou de obter, eu vou ter também a solução nula. Então, portanto, se alfa é positivo, a solução geral da EDO de Bernoulli é tudo isto aqui que está dentro desse retângulo aqui, numerado com o número 9. O y igual a zero, o y elevado a 1 menos alfa é igual a isto. Se você quiser, também você extrai a raiz de ordem 1 menos alfa para isolar o y totalmente, né? Eu não quis escrever aí porque iria ficar muito grande e também porque eu não sei exatamente qual é o valor de 1 menos alfa. Alfa é positivo, mas eu não sei se ele é maior do que 1 ou menor do que 1. No caso em que 1 menos alfa é um número positivo, né? Digamos, 1 menos alfa é 1 meio. Então, você teria que y elevado a 1 meio igual a tudo isso aqui. Para isolar o y, basta dizer que y é igual a tudo isso aqui ao quadrado, né? Em alguns casos a gente precisa considerar o mais ou menos, né? Quando eu tenho x quadrado igual a 4 e quero resolver isso, a gente aplica a raiz quadrada e fica x igual a mais ou menos 2. Eu aplico a raiz quadrada em ambos os lados, mas eu ponho mais ou menos. Então, tem que ter cuidado com isso também quando for isolar o y aqui. Saber se dá para extrair a raiz quadrada para isolar o y. E se na hora de extrair a raiz quadrada, se for uma raiz quadrada, não, uma raiz qualquer, né? Saber se dá para extrair a raiz de ordem 1 menos alfa. E se é preciso considerar o mais ou menos na frente da raiz, que é o que acontece quando a gente extrai raiz de ordem par. Então ainda tem que ter cuidado ao usar essa fórmula, né? Não terminou ainda não. Isso eu não escrevi o jeito final de dar a resposta, mas quando for usar para resolver EDOs em particular, tem que tomar cuidado ainda com esses detalhes. No caso agora em que alfa é menor que ou igual a zero, então a solução geral da EDO de Bernoulli não vai ter mais a solução nula. Vai ser apenas essa outra parte aqui, ó, que é esta, que eu estou repetindo embaixo. Essa é a diferença. Tem que saber se alfa é positivo ou não positivo para saber se inclui ou não a solução nula. Observação. Ao isolar o y na equação 10, extraindo a raiz 1 menos alfaésima da expressão no segundo membro daquela igualdade,
é preciso considerar todas as raízes reais, então pode ser necessário inserir um mais ou menos fora do radical quando o menos alfa for um natural par ou uma fração irredutível com denominador par. É o que eu estava comentando anteriormente, né? Tem que tomar cuidado na hora de isolar o y aqui para considerar todas as raízes reais. E também outra observação é que essas equações aqui, essas soluções, estão supondo que os coeficientes P e Q de x na EDO de Bernoulli realmente eram não constantes, né? Estou supondo que esses coeficientes P e Q aqui não são constantes. Por isso, a solução ficou um pouco complicada, porque eu tive que, depois de fazer a mudança de variável, usar as fórmulas da solução de uma EDO linear com coeficientes não constantes. Agora, como é que ficaria se eu soubesse que os coeficientes P de x e Q de x, na verdade, são constantes? A gente conseguiria simplificar um pouco essas fórmulas. É o que eu estou mostrando aqui, ó. Você vai ter dois casos. No caso em que o P e o Q são constantes, a EDO de Bernoulli vai ser escrita assim, ó, onde P e Q agora são constantes. Por isso eu não escrevi P de x e Q de x. Depois de fazer a mudança de variável, vai ficar assim. Aí você tem que separar em dois casos. No caso em que os coeficientes P e Q são constantes, tem que separar em dois casos, de acordo com o que a gente estudou na parte de EDOs lineares com coeficientes constantes. Se esse Pzinho aqui for zero, então a solução geral dessa 12 vai ser isto. Mas eu acho que eu ainda tenho que me preocupar com as soluções nulas, que eu não escrevi aí, né? Tenho que me preocupar com as soluções nulas. Depois eu vou modificar aqui. Ficou faltando y igual a zero no caso em que alfa é positivo. Vou modificar aqui, mas enfim, desprezando a solução nula por enquanto, a solução disto aqui vai ser isto se P for igual a zero e vai ser isto se P não for igual a zero, onde K é uma constante arbitrária. Isso vem lá da EDO linear com coeficientes constantes que a gente estudou na aula 13, porque é esse tipo, essa equação aqui é desse tipo. Agora eu vou mostrar uma EDO que já foi resolvida. Aqui está dizendo que foi resolvida na aula 16, mas na verdade foi na aula 13, não foi na aula 16, porque essa numeração está desatualizada aqui. A gente resolveu essa EDO como uma EDO separável. De fato, ela é uma EDO separável, mas ela pode ser vista como uma EDO de Bernoulli também. E é até mais fácil resolvê-la como uma EDO de Bernoulli e não como uma EDO separável. Então, perceba que ela é realmente uma EDO de Bernoulli porque você tem y' igual a uma expressão aqui que você pode reescrever, né? Colocar o y no primeiro membro para ficar y' menos y igual a, do outro lado, menos y ao cubo. Aí você percebe mais facilmente que é uma EDO de Bernoulli com coeficientes P de x igual a menos 1, por causa desse y que vai para o primeiro membro e vai ficar lá no primeiro membro com coeficiente menos 1. No segundo membro você tem o y ao cubo também com coeficiente menos 1. Portanto, o coeficiente do y no primeiro membro é menos 1, ou seja, P de x é menos 1. E o coeficiente do y ao cubo no segundo membro é menos 1, ou seja, Q de x também é menos 1. Alfa é o expoente do y que está no segundo membro. Então, alfa é igual a 3. Então, eu vou seguir o roteiro aí de resolver uma EDO de Bernoulli.
vou fazer a mudança de variável U igual a y elevado a 1 menos alfa. Alfa é 3, né? Fazendo isso, eu vou obter a EDO linear que a gente viu, né? Que a gente obtém quando faz uma mudança de variável desse tipo, que é U' mais 1 menos alfa vezes px u igual a 1 menos alfa vezes q de x. Ou seja, derivada de u com relação a x, mais quem é 1 menos alfa vezes p de x? 1 menos alfa vai ser 1 menos 3, que é menos 2. Então 1 menos alfa vezes p de x, já que p de x é menos 1, isso aqui vai dar 2. Do outro lado eu tenho 1 menos alfa vezes q de x. 1 menos alfa é menos 2, q de x é menos 1. Menos 2 vezes menos 1 é 2. Então eu vou ter derivada de u com relação a x mais 2u igual a 2. Ficou bem simples aqui a minha EDO linear, né, que eu obtenho depois de fazer a mudança de variável, dizendo que u é igual a y elevado a 1 menos alfa, onde alfa é igual a 3. E agora eu vou aplicar a fórmula da solução de uma EDO linear. E vou chegar nisso aqui. Não estou nem pensando na explicação que eu dei aqui. Eu estou simplesmente aplicando a fórmula da solução de uma EDO linear com coeficientes constantes, porque é isto que eu tenho aqui. Então a solução vai ficar assim. Depois que eu chego nessa solução para a variável u, em termos de x, né, eu coloco, no lugar de u, eu coloco y elevado a 1 menos alfa, ou seja, y elevado a menos 2. Então eu vou ficar com y elevado a menos 2 igual a isto aqui, que simplifica para isto, né? E por último, eu isolo o y. Como é que eu isolo o y? Elevando tudo a menos 1/2. Quando eu elevo a menos 1/2, eu estou extraindo uma raiz quadrada, né? Eu estou extraindo a raiz quadrada e tirando o inverso. Já que eu extraio uma raiz quadrada, eu preciso considerar os sinais aí no segundo membro, né? Podendo ser mais ou menos. Por isso eu fico com y no lado esquerdo e no lado direito eu fico com mais ou menos o inverso da raiz quadrada disso que eu tinha aqui. Ou seja, mais ou menos o inverso da raiz quadrada de k exponencial de menos 2x mais 1, onde k é uma constante arbitrária. Então, encontrei as soluções não nulas da EDO dada, que é esta aqui. Como o alfa é positivo, eu preciso considerar também funções nulas como soluções. Então a solução geral vai ser y igual a 0 ou y igual a mais ou menos o inverso da raiz quadrada de k exponencial de menos 2x mais 1, onde k é uma constante arbitrária. Então isso conclui o exemplo. Então veja que é muito mais fácil resolver essa EDO considerando que ela é uma EDO de Bernoulli. Nós já tínhamos resolvido essa EDO como uma EDO separável e não foi tão fácil. Foi bem mais complicado fazer como uma EDO separável. Como é que a gente sabe qual é o jeito mais fácil de resolver uma EDO? Não tem assim uma regra muito clara, né? Não dá para prever muito bem de que forma vai ser fácil. Mas a experiência dá algumas dicas, né? Um exemplo como esse já serve de aviso para de uma próxima vez, quando aparecer uma EDO que é ao mesmo tempo separável e Bernoulli, a gente pelo menos parar para pensar, né? O que é que vale mais a pena, fazer como separável ou fazer como Bernoulli? Eu apostaria que é mais fácil como Bernoulli, já que a gente a partir de uma EDO Bernoulli chega facilmente numa EDO linear, né? E EDOs lineares são muito simples. Então eu acho que é mais fácil fazer como Bernoulli sempre que você tiver essa oportunidade, sempre que ela puder ser vista como Bernoulli também.
Eu tenho aqui mais um exemplo, exemplo 4, que inclui uma EDO, é uma EDO de Bernoulli, e também uma condição inicial. Por que é uma EDO de Bernoulli aí? Porque é derivada de y com relação a t, mais um coeficiente que só depende de t, mas não de y, multiplicando y, e essa soma eu igualo a 2t, que é outro coeficiente que só depende de t, mas não de y, multiplicando y elevado a 4. E esse 4 aí é meu alfa, né? Então é realmente uma EDO da forma y' mais p de t y igual a q de t y elevado a alfa. É isso que eu estou dizendo aqui. Eu identifiquei o p, o q e o alfa. Agora eu vou fazer a mudança de variável u igual a y elevado a 1 menos alfa. Com isso eu obtenho a EDO linear que está sendo mostrada aqui. Perceba que eu não expliquei tudo de novo, como é que faz a mudança de variável e tal. Eu já sei onde é que eu vou chegar. Depois que eu faço essa mudança de variável, eu sei que o que eu vou ter é uma EDO linear, cujos coeficientes p e q são os mesmos coeficientes que eu tinha na EDO de Bernoulli, né? Só que aí aparece 1 menos alfa aqui, multiplicando o q. O p vai também ser multiplicado por 1 menos alfa, só que aí ele está multiplicando a nova variável que é u, né? E também eu vou ter aqui a derivada de u com relação a t. Lembrando que o y elevado a alfa é associado com o termo independente na EDO linear. Você vê o coeficiente do y elevado a alfa como se fosse um coeficiente independente na EDO linear. Quando você faz a mudança de variável, ele vai ficar sem nenhum y por perto aqui, ó. Então, agora eu tenho uma EDO linear com coeficientes não constantes, né? Que é esta aqui, depois que você utiliza os valores de alfa, de p de t e de q de t. Fica assim a EDO. Posso aplicar, já que eu quero a solução de um PVI, né? Posso aplicar já a fórmula da solução de um PVI envolvendo uma EDO linear com coeficientes não constantes. Então eu vou considerar t0 igual a 0, y0 igual a 1. Por que eu estou considerando isso? Porque foi dado aqui que y de 0 é 1. Então esse é meu t0, 0 é meu t0 e 1 é meu y0. Pronto, posso considerar já esses valores na fórmula da solução de um PVI de uma EDO linear, né? Uma observação. Eu tinha um PVI nas variáveis t e y. Foram dadas a EDO nessas variáveis e uma condição inicial também nessas variáveis. Eu transformei as variáveis da EDO de t e y passaram a ser t e u. Se eu quiser aplicar a fórmula da solução de um PVI, eu preciso também modificar as variáveis na condição inicial, que era y de 0 igual a 1, o que me diz que t0 é igual a 0 e y0 é igual a 1. Mas o que eu preciso é de t0 e o 0. Então eu preciso encontrar o 0 para poder usar esse valor na fórmula da solução de um PVI, que é o PVI agora com as novas variáveis t e u, tanto na EDO quanto na condição inicial. Então, quando eu digo aí que t0 igual a 0 e y0 igual a 1, faltou explicar que esses valores não são usados diretamente na fórmula da solução do PVI. Eu preciso, a partir deles, chegar em u0. E como é que eu sei quanto vale u0? U0 significa o valor de u correspondente a esses valores aí, t0 e y0. Como u é igual a y elevado a menos 3, então basta pegar o valor y0, que é 1, e elevar a menos 3. Então isso nos dá u0 igual a 1.
Portanto, a falta da explicação desse detalhe não causou erros, porque de qualquer forma o que eu coloquei no lugar do 0 foi o 1 mesmo. Porém, é preciso ter cuidado nesse tipo de situação. Sempre que mudar as variáveis da EDO, precisa também mudar as variáveis na condição inicial se quiser usar alguma fórmula pronta aí para a solução do PVI. U igual a tudo isso aqui, onde eu já estou considerando os valores de T0 e Y0. Depois que eu simplifico essa expressão do lado direito, e isso vai envolver também a resolução de integral aqui, por substituição, como eu estou indicando. Então vai ficar assim e depois assim. Depois que eu faço isso, é que eu vou pensar em voltar a variável y. Ó, o u está no lado esquerdo, né? Mas esse u eu vou substituir por y elevado a 1 menos alfa, ou seja, y elevado a menos 3. Então eu fico com y elevado a menos 3 igual a tudo isso aqui. Portanto, a solução do PVI dado você encontra quando isola o y, né? Nessa igualdade aqui, y elevado a menos 3 igual a 2 menos exponencial de 3t ao quadrado sobre 2. Como é que eu isolo o y? Eu isolo o y elevando tudo isso a menos 1/3. Então vai ficar y igual ao inverso da raiz cúbica da expressão que eu tinha no segundo membro. Tem mais um exemplo aqui de EDO de Bernoulli. Você só percebe que é de Bernoulli quando reorganiza os termos e reescreve assim. A resolução, pelo mesmo método, não tem muita novidade aqui. Eu vou deixar que vocês leiam e tentem fazer os exercícios.